Olá, meus queridos, boa noite. Estamos aqui novamente com outro episódio do Pleroma e nessa noite continuamos muito felizes de receber novamente o Pastor Brás, Pastora Luidiane, que são da comunidade Hebron, né, com os pastores João, pastores Nicélia. Eles já tiveram aqui, né, conversando conosco sobre o livro Conexão, né, que é uma análise familiar transgeracional através da psicogenealogia. Estou certo ou errado, gente? É exatamente isso, né? E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais, né? Pastor Brás, junto com a pastora, liberaram aqui, ó, um outro livro, já tem algum tempo, né? Esse aqui, né? Que é a Síndrome da Bastardia, tá? Então nós vamos trocar uma ideia a respeito disso aqui. Não é, Dona Elis? A Elis está aqui comigo também, me ajudando, né, amor? Dona Elisa, eu estou aqui. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Cada vez que eles estão. Quer dizer, não precisa estar aqui, sempre a gente está aprendendo com eles, sempre a gente ouve algo e o nosso coração queima e a gente faz um monte de conexões, entende um monte de coisa. É tão gostoso aprender com vocês. É verdade. Eu sei que atrás disso tem muita devoção, tem muito amor, muita dedicação, muito estudo, muito empenho. A gente percebe isso quando a gente lê, quando a gente ouve vocês. E é muita gratidão no nosso coração de vocês reservarem um tempo para estar aqui. E nós orávamos antes sobre isso, que essa palavra, que esse momento encontre uma resposta no seu coração, que você possa ouvir, seus ouvidos estejam atentos, e o seu coração esteja como uma terra fértil, Amém. Que receba essa semente, essa mensagem. Amém? Então, eu queria fazer a primeira pergunta. Eu comentei com vocês que eu dei esse livro e duas pessoas me disseram assim: ah, mas eu não me sinto bastardo, eu tive pai e mãe, né? Eu tive pai. Então, o que significa? De onde surgiu esse nome? Por que nesse tempo veio, né? Eu sei que quando a gente fala que quando a gente escreve um livro é um filho, né? Que nasce, né? Então, como surgiu isso? Como nasceu esse livro? Essa é uma pergunta complexa. Tem problema. Mas assim, eu acredito que essas literaturas elas têm surgido a partir dos atendimentos da clínica, do aconselhamento pastoral, que a gente vai tendo contato com tantas histórias, né, de tantas pessoas, e de repente a gente começa a perceber que existem muitos pontos em comuns na vida das pessoas. E isso aponta para questões bíblicas que elas são muito negligenciadas. Eu acho que a questão da bastardia, ela durante muito tempo tem sido negligenciada. A gente não olha para isso porque é um daqueles temas que não está muito claro, muito específico. Nós precisamos de um olhar mais perspicaz para poder conseguir compreender do que se trata isso, quais são os desdobramentos da bastardia, exemplos bíblicos, né? No livro você vai ver diversos exemplos bíblicos e clínicos também a esse respeito. Então, é uma história que vem sendo construída há bastante tempo nesse olhar clínico, de você começar a observar que muitas histórias têm coisas que se repetem, tem coisas que inclusive elas encontram determinados tetos. Por exemplo, eu tenho um problema X e já passei por isso, me dessem essa e essa receita espiritual, mas ele permanece. A gente sempre entende que quando um problema recebe uma receita e esse problema ele não se resolve, é porque o diagnóstico está errado, né? Então, é a partir dessa lógica de compreensão que nós começamos a entender a bastardia como um diagnóstico. Algo que precisa ser observado, precisa ser retomado e precisa ser tratado da maneira correta, a fim de que isso possa ser resolvido no coração das pessoas, né? Então, é basicamente nesse sentido. Que legal. E falando um pouquinho mais a respeito disso, é interessante que o senhor começa abordando, né? No livro vocês abordam a questão assim, coloca como a síndrome. Né? Eu achei isso bem interessante, porque você não pega só assim, a bastardia, né? Você coloca, porque a síndrome normalmente são sinais e sintomas que caracterizam, né, aquela situação. E como que seria isso?
seriam esses sinais e sintomas? O que apresentaria na pessoa? Quais seriam as primeiras coisas que ele sentiria, né? Ou notaria, né? Tá. Eu acredito, eu vou falar, você pode complementar um pouco. Assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é pontuar o que é bastardia. Como você Isso. falou, existem pessoas que dizem, eu tenho um pai, mas quando você olha para a história dessas pessoas ou avalia um pouco, você percebe que existem alguns sintomas que eles apontam nessa direção, Sim. né? Então, assim, se a gente pensar de uma forma muito superficial, o bastardo é todo aquele que foi fabricado fora da aliança do casamento, Sim. né? Então, isso é o que se entendeu durante muito tempo. Aquele que, em alguma medida, nasceu fora da aliança do casamento, foi concebido nisso. Porém, à medida que a gente vai caminhando e vai observando determinados comportamentos das pessoas, a gente percebeu que o problema da bastardia, a síndrome da bastardia, é algo mais complexo, envolve muito mais casos. Como, por exemplo, existem pessoas que, apesar de terem sido sido concebidas dentro da aliança do casamento, ainda assim elas têm o problema da bastardia. E aí nós chegamos à conclusão que a bastardia ela tem uma relação com o relacionamento que a pessoa tem com o pai e a figura paterna específica. É uma ferida da qualidade dessa relação com o pai. Embora muitos pais possam ter sido presentes, embora a pessoa possa ter tido um pai, embora a pessoa ela possa ter nascido dentro da aliança do casamento, ainda assim ela pode desenvolver essa identidade, porque a gente entende a bastardia como uma identidade. É um modus operandi, é uma forma de funcionamento do sujeito, né? Então, essa identidade, ela é desenvolvida a partir de alguns defeitos dessa relação com o pai. E a gente fala que a bastardia é a ferida do reconhecimento. Isso. Ou seja, é a falta de reconhecimento desse pai. E isso não está relacionado a ter um nome do pai na certidão de nascimento. Sim. Mas Na a relação. qualidade dessa relação, o quanto esse filho se viu atendido, satisfeito, vinculado, o quanto esse filho se viu visível dentro dessa relação com esse pai, né? E isso é interessante, né? Porque, de fato, muitas pessoas, né, elas já excluem, né, essa possibilidade, porque não, eu tenho um pai, Sim. né? Eu moro com meu pai na mesma casa. Mas quando a gente pensa na qualidade do relacionamento, muitas vezes a gente vai ver que não houve esse reconhecimento paterno. Ou seja, esse pai esteve ali, mas esse pai efetivamente não reconheceu esse filho. Esse filho, mesmo estando nessa convivência com esse pai, muitas vezes não tem um nível de relação que propiciou esse reconhecimento, ou seja, eu sou filho legítimo, né? E o mais complicado de tudo isso é que isso não fica apenas na relação com esse pai terreno, isso transborda para a relação com Deus, né? Eu acho que isso é a parte mais nevrálgica, é que nós vamos nos deparar com isso dentro das igrejas. Né? Quando nós atendemos as pessoas, quando nós nos relacionamos com elas, a gente vai perceber que muitas vezes o modo de funcionar dessas pessoas dentro do corpo de Cristo, né? Dentro da igreja, é um reflexo daquilo que ela viveu nessa relação paterna, né? E aí a gente vai perceber muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a gente observa bastante na questão da bastardia, que é uma observação que a gente foi fazendo ao longo dos anos, é que o bastardo ele tem muito essa dificuldade de se perceber em casa, né? Então, assim, é algo que a gente observa muito hoje. As pessoas até vão para a igreja, mas quantas delas não se sentem em casa? E muitas vezes, assim, não, eu não pertenço, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ver aqueles fenômenos da pessoa que passa a vida inteira mudando de igreja para igreja. Pastora, você está dizendo que esse, né, é sempre um problema de bastardia? Não, isso pode ter várias outras origens. Mas, assim, esse comportamento pode ser uma decorrência de uma questão de bastardia. Ou seja, a pessoa não consegue se sentir em casa, ela não consegue se sentir parte. Eu não pertenço, mas por quê? Porque houve uma questão de falta de reconhecimento nessa relação paterna, houve uma dificuldade de pertencimento nessa relação familiar que transborda para o relacionamento com Deus e também na relação com a igreja.
né? Então, assim, isso acaba sendo um movimento que a gente observa bastante. Então, a gente às vezes vê pessoas que vão migrando de igreja em igreja e, assim, parece que nenhuma igreja é adequada, parece que eu não me sinto em casa em lugar nenhum, né? Então, assim, o que que se passa, né? O que que realmente acontece? Pode ser uma questão relacionada à bastardia. E é referente isso parte do pai para o filho. Uhum. Nunca é do filho para o pai. Como é isso? É porque a gente sempre observa essa relação, e a relação está entre os dois, Sim. entende? Essa dificuldade de expressão paterna, de afeto, de aceitação, de visibilidade. A gente também chama a bastardia de a ferida da invisibilidade. O filho se sente invisível nessa relação com o pai. Ele se sente rejeitado, tem dificuldade de perceber esse amor e de aceitar esse amor, de reconhecer que ele é amado. Então, a Luiz trouxe essa questão do pertencimento, né? Essa dificuldade de se sentir pertencente. Esse é um dos grandes sintomas visíveis, Uhum. não é? A ideia de que o sujeito ele nunca se sente em casa. Eu não consigo me sentir em casa, Pertencimento. não é? Ali no meio das pessoas, ainda que eu esteja num lugar acolhedor, ainda que as pessoas sejam acolhedoras, eu ainda me sinto um estranho no ninho. Não é? Então, esse é um dos sinais visíveis da bastardia. Mas tem muitos outros. Sim. A dificuldade com herança, dificuldade de relacionamentos, isolamento social, esse problema na relação com Deus, que é um desdobramento da figura paterna, né? Dessa relação com o pai. Então, tem diversos aspectos, diversas facetas aí que a gente olha e percebe que está dentro dessa síndrome. Constitui essa síndrome, todos esses sinais. É interessante isso que os pastores colocaram agora, porque eles falaram, né, a respeito da relação que acaba comprometendo, né, espiritual, interrelacional, e a pessoa também tem dificuldade de entendimento, quem é, para onde vai, né, propósito, destino, como se vê, como se enxerga, né, porque vai afetando tudo isso, né, porque a figura paterna, de certa forma, é aquela que dá, né, uma referência de destino, propósito para a gente, né? E o sofrimento que isso também deve dar na pessoa por buscar esse lugar de pertencimento, né? Buscar esse lugar que ela se sente a parte, né? E como seria isso, né? Ela buscando e não encontrando, né? Como se ela não fosse nem merecedora, né? De eventualmente estar nesses lugares, né? É interessante quando o livro aborda os exemplos, que daí ele fica mais contextual para a gente, né? Quando fala, por exemplo, a respeito de Jefté, né? Eu acho que a história ali em Juízes 11, ela é muito bonita de se ver, né? E a Bíblia também ela é muito legal porque ela não esconde nada, né? Então fala a história dele, que ele foi um juiz, que ele era gileadita, mas filho de um pai, só que de uma mãe prostituta, né? E os irmãos acabam não aceitando ele, excluindo ele da relação. E ele, nessa condição, começa a ter todas essas manifestações de dificuldade, né? Eu acho que até o senhor podia falar um pouquinho mais, pastor, porque daí o senhor contextualiza, o senhor que sabe melhor do que eu, aí escreveu o livro e levantou todos os pontos, mas eu acho que é bonito contextualizar na história. Por que eu puxei o histórico? Porque eu acho que daí a gente consegue compreender. Sim, excelente. Eu acredito assim que a história de Jefté ele é o bastardo clássico, né? E quando você lê o texto de Juízes 11, você vai enxergar na sequência muitos dos sintomas e do comportamento da bastardia. Por exemplo, o primeiro deles é que quando o texto diz Jefté era um guerreiro, valente e tal, porém, ou mas, ele era filho de uma prostituta. Ou seja, é como se já houvesse uma segregação. Existe sempre um mas na vida do bastardo. É aquela ideia de que, fulano, olha só, ele é inteligente, é isso, é aquilo, mas parece que tem algo que descredita, tem algo no currículo daquela pessoa que põe em xeque todos os seus potenciais.
E o bastardo carrega isso, essa sensação de que eu estou descreditado, de que todo o meu potencial ele nunca consegue ser desenvolvido na sua plenitude, porque há sempre algo que depõe contra mim. Esse é o primeiro ponto, né? Vamos tentar sequenciar, você vai ajudando, né? Sim. E daí, o texto diz que Jefté é expulso pelos seus irmãos porque eles dizem, você não tem herança aqui, Isso. né? E aí a gente fala de pertencimento, da dificuldade de estar no lugar de sentir em casa, aquilo que a Luíde acabou de falar, não é? E isso é muito comum e é muito visível no discurso do bastardo. Eu não me sinto em casa, eu não me sinto bem, embora as pessoas possam me acolher, embora seja tudo legal, mas são pessoas que têm sempre esse incômodo, essa sensação de que ele não pertence. E aí o texto diz que ele foge para Tobi, Isso. né? O fugir tem a ver com o bastardo, ele não cria raízes nos lugares, exatamente por causa dessa sensação de ser forasteiro, de ser alguém que parece que eu não sou amado, parece que eu não sou bem-quisto, parece que as pessoas estão sempre me olhando de uma maneira meio estranha. Né? Lá em Tobi, ele se associa com a Bíblia usa os termos de homens vadios, né? E aí tem outras duas questões específicas, a ideia da quando o bastardo ele não consegue estar em família, né? Se a gente olhar para a igreja é família. Então ele não consegue se encaixar, então ele procura bandos. Aí no livro a gente faz essa diferença entre bando e família, né? Porque o bando não há lei, e a lei representa o pai. No bando eles estão sempre alimentando as suas feridas. Então a ideia das panelinhas, né? O bastardo está sempre envolvido nas panelinhas, ele sempre se atrai com outros bastardos para estar junto, para estar lambendo as suas feridas, para estar lamentando a sua situação. Uau. E tudo mais, né? E isso é um grande problema. Sim. Se a gente olhar para as igrejas hoje, e a gente tem visto na nossa prática de aconselhamento pastoral, o quanto isso está presente na vida das pessoas, e o quanto as pessoas não têm noção da dimensão disso, o quanto isso precisa de resolução. Né? E aí depois o Jefté é convidado pelos líderes do povo de Israel para voltar lá e para lutar contra os moabitas, os amonitas, né? E aí a gente vê outra coisa interessante e que para mim é um dos sintomas mais complexos, não é? Porque o bastardo ele busca esse reconhecimento, a sua ferida é a ferida da falta de reconhecimento. Então ele trabalha nessa expectativa, eu preciso ser reconhecido, e ele vai fazer qualquer coisa para isso. Ele vai chamar a atenção, ele compromete a sua linhagem, foi isso que o Jefté fez, né? Quando ele viu aquela oportunidade, eu dou qualquer coisa, porque ele entendia que era isso que ele estava precisando. Sim. Porém, os líderes não estavam dizendo para ele, você vai ter um lugar na família, você vai escolher. Então, percebe, a carência fez com que ele interpretasse a proposta de maneira errada, o que levou ele a acabar negociando a sua casa, né? E também o que a gente percebe bastante, né? O quanto muitas pessoas que têm um problema da bastardia acabam atrapalhando a sua linhagem, vendendo a sua linhagem, comprometendo a sua linhagem. Isso que você trouxe, né? Eu acho que realmente é o ponto alto, né? Essa ideia de o quanto o bastardo é capaz de fazer qualquer coisa, de negociar todas as coisas na tentativa de alcançar aquilo que deseja, né? Então, assim, por esse reconhecimento, ou seja, essa é a minha ferida, né? E para alcançar algum nível de resolução disso, ou pelo menos de uma ilusão de que isso vai ser resolvido, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, isso é muito perigoso, né? O que nós somos capazes de fazer, né? Eu digo, isso abre um mar de possibilidades e possibilidades desastrosas, não só para a própria pessoa, mas para a sua própria casa, como a gente vê que acontece em Jefté, né? Então, assim, o quanto isso se torna perigoso, né? Então, assim, quantas vezes nós vemos isso, por exemplo, no contexto de igreja, né? Que vocês vivenciam, nós também. O quantas vezes a gente observa que existem pessoas, né? Que por trazerem essa ferida, muitas vezes estão naquele contexto da igreja buscando serem vistas, né? Eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, eu preciso
ter oportunidade, né? Eu preciso que alguém me veja, que alguém veja o quanto eu sou importante, o quanto eu tenho potencial, que alguém me valorize. E muitas vezes a pessoa vai embora, né? Ah, não, nessa igreja não existe oportunidade para mim, né? Ninguém me viu, meu pastor não me ama. Mas, assim, esse discurso tem a ver com o quê? Né? E, assim, essa tem sido uma questão que a gente tem se colocado, né? Até na época que o Brás estava escrevendo o livro é o resultado, né, de todas essas percepções, assim, que em Deus a gente foi tendo, né? Eu digo, quantas pessoas estão feridas nessa área e muitas vezes a igreja é o palco onde isso se expressa, né? O pastor é a figura de autoridade onde isso resvala. Então, assim, é o meu pastor que não me ama, que não me dá Deveria demonstrar o reconhecimento é que eu estou buscando. exatamente. E que nunca vai suprir a carência que está tendo. Até porque, né, nós já entendemos que a carência ela não deve ser suprida, ela precisa ser curada. Isso. Se ela for suprida, essa é a questão, né? O pior bastardo está tentando suprir, né? Então, assim, o meu pai não deu conta de me reconhecer. Mas eu agora jogo essa expectativa, por exemplo, o meu pastor. Isso. Mas aí o meu pastor não me vê como eu quero ser visto, Isso. né? E aí o que que acontece? Eu vou embora, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai só colecionando feridas, né? Porque, assim, com esse pastor aconteceu isso, com o outro também. Por quê? Porque a ferida precisa ser curada, né? Isso precisa ser tratado. Isso que a senhora colocou é muito interessante, porque é como se fosse um saco sem fundo. Sim. Porque não importa, na verdade, só a atenção, porque sempre vai ser a ferida vai continuar ali, porque se ela não levar no lugar correto, Exato. né? Para Não ser resolve. tratado, não vai ser resolvido, vai ser um buraco de carência. E por isso que a gente vê esse movimento, Robson, assim, esse movimento às vezes muito cíclico. Às vezes, por exemplo, no processo de aconselhamento, né, é natural a gente perguntar qual é a trajetória de vida da pessoa, como é que tem sido tua caminhada ministerial. E às vezes a gente percebe toda essa trajetória, né? Ah, eu fui da igreja tal, mas eu tive problema, aconteceu isso. Ah, eu fui da igreja tal. Eu digo assim, às vezes a pessoa está peregrinando uma vida inteira, né, por vários lugares, tentando resolver uma situação, mas assim, que ela nem sabe de fato do que se trata, né? Ela só está projetando isso sobre pessoas que não vão conseguir dar conta, né? Porque não vão resolver. Eu digo, o seu pastor, ele não vai trazer aquilo que você precisa, eu digo nesse sentido. Se você não discernir do que se trata, e em Deus você sarar isso, eu digo, isso vai estar se replicando. Então, assim, eu vou para essa igreja e isso acontece. Aí eu saio. Aí eu vou para outra igreja, nossa, mas isso aconteceu também. Nossa, mas não existe uma igreja para mim. Aí o desdobramento posterior é o que? A gente vê o movimento dos desigrejados. Então, assim, se nenhuma igreja funciona para mim, é melhor não estar na igreja, né? E aí, de repente, as pessoas formam até os bandos, né? Eu digo, quantos movimentos a gente vê de bandos hoje, né? As pessoas fazendo ajuntamentos de pessoas que são muito mais bandos do que a igreja, né? Eu digo, essa ideia de que, não, a gente pode estar todo mundo junto aqui, né? A gente pode estar junto, a gente pode conviver, mas não precisamos ser igreja. O que é isso? Não precisa ser família, não precisa ter E envolvimento. você estava falando, eu estava lembrando da ideia também da disputa de território, né? Que isso é muito do bastardo, essa disputa. Até mesmo o texto os amonitas vem, e os amonitas são uma linhagem de bastardo, né? Então, assim, Descendência de Ló. e a gente percebe, por exemplo, isso se expressa de maneira prática, mais uma vez no contexto da igreja, é que, sei lá, eu sou do louvor, eu gosto de cantar, né? E de repente surgiu ali alguém que canta. O bastardo já se sente enciumado, Ameaçado. né? Por quê? Porque aquela pessoa pode tomar o meu lugar. E ele tem sempre essa sombra. Foi o que aconteceu com o Jefté. Você não tem lugar entre nós. Então ele trabalha para construir esse lugar, e quando ele acredita que tem, ele vai estar agarrado com unhas e dentes a isso. E toda e qualquer ameaça que ele enxerga, não é nem que o outro está concorrendo, mas ele enxerga, ele vai ver aquilo como concorrência, não é? E isso é muito comum. O quanto nós percebemos as pessoas estão disputando espaços, estão disputando cargos, estão disputando lugares, colocando, né, a sua bandeirinha lá no seu quadrado e dizendo daqui ninguém me tira. E é interessante que é radicalmente diferente de destino.
Porque a ideia de destino é essa concepção de que foi meu pai que me deu. Eu não tenho que lutar com você, eu não tenho que guerrear com você. O destino é meu, porque foi meu pai que me garantiu isso. Mas o bastardo, ele não é segurado pelo pai. Então, tudo que ele faz, ele é com o seu suor, é com o seu esforço. Até tem um capítulo chamado Suor e Sangue, né? Que faz a diferença entre essas duas linhagens. A linhagem do bastardo é a linhagem do suor. Que tudo que eu fiz Esforço. foi eu que fiz, pelo meu esforço, até porque eu não tenho ninguém por mim. E aí você já percebe o quanto a relação dele com Deus está comprometida. Que ele Porque ele não consegue enxergar. E aí Sim. o tratamento do bastardo passa por isso também. Né? Acho que a gente fala um pouquinho mais na frente. Pois é, maravilhosa a conversa, porque daí realmente essa pessoa ela sempre vai se chegar próximo a Deus com a tentativa do merecimento, da Sim. conquista. E se a gente chegar desse jeito diante de Deus, nós estamos perdidos, porque nós não merecemos nada, nós estamos. E eu vejo que é interessante isso, porque a gente está falando aqui de mudança de igreja, mas você vê esse mesmo comportamento, que essa pessoa se comporta assim na família, Mas ela se comporta no grupo de amigos, ela se comporta na escola, se comporta... Todos os vínculos, todos os relacionamentos estão contaminados, estão... É porque é uma identidade. É o modo como a pessoa vive. A gente chama de modus operandi, né? É a sua forma de funcionar. Meu Deus, e tem jeito de arrumar isso? Como arruma isso, Jesus? Tem jeito, só Sim, Jesus. graças a Deus. Jesus. Sim. E é interessante nessa história Que bom. também. Ó, gente, tá. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Tá bom? Tá bom. Mas só que eu acho interessante na história, porque assim, alguns versículos antes dele chegar e mesmo, né, ao confronto com os amonitas, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava com ele, e mesmo assim ele faz voto, né? É a tanta necessidade dele conseguir ter a herança que fala lá no começo, que daí ele compromete a herança verdadeira que ele tinha, que era filho. Foi um voto todo. Meu Jesus amado. Voto todo. Isso mesmo. E essa O questão, às vezes fala isso, voto todo. você percebe que e essa foi uma das coisas que sempre me deixou impressionado na história de Jefté, quando eu ainda nem tinha esse entendimento de bastardia. Por que ele fez esse voto? Pra quê? Se Deus o havia escolhido, se Deus já estava com ele, já estava dirigindo, por que ele fez? Foi um voto tolo. Mas aí a gente entende quando a gente percebe essa identidade. Porque aquela ideia, votar garante, na mente dele, garante que realmente Vai ter o vai resultado. acontecer, eu terei o resultado. E aí eu vou ter o que eu quero, o que eu preciso, que é o reconhecimento. Né? Então, e foi apenas olhando a partir Só que de uma tudo perspectiva. receber, né? Sim, Dentro claro, dele. claro. É um movimento. E percebe que é espiritual, eu estou votando, né? Olha só. E tal, mas não. Era apenas um movimento da carência, da ferida. Foi um voto oriundo da sua ferida. O quanto isso corrompe, né, os nossos relacionamentos, né? Quando você falava sobre a questão da disputa de território, né? E você falava sobre aquilo que o pai, né, já me assegurou, já está assegurado, né? Eu digo o quanto é corrosivo, né, a síndrome da bastardia, o quanto ela é corrosiva na vida da pessoa. Porque, Sim. veja, aquilo que Deus, né, já determinou a seu respeito, né, não anula o que Deus determinou a meu respeito, né? Mas veja, o bastardo, ele tem sempre essa perspectiva da disputa, Essa da agitação, competição, né? que, assim, se você despontar no ministério, isso me ameaça. Veja, o quanto isso é corrosivo nas relações, porque Deus nos coloca enquanto igreja para que nós possamos cooperar uns com os outros, para que muitas vezes, quando você vem para o mesmo ministério que eu, nós possamos crescer juntos. Com certeza. Você possa agregar na minha caminhada, eu possa agregar na sua caminhada. Mas você percebe que o bastardo, ele não vai conseguir ver isso. Ele não vai conseguir ver você Toda uma disputa. exatamente, como alguém que vai me abençoar, como alguém que está chegando para somar no ministério. É alguém que está chegando para roubar o meu lugar. É sempre um ruído, é só uma agitação. Não é Exato. o contrário do quando você disse, Deus me
deu algo, Sim, né? Quando vocês falam isso, você vê uma situação de paz, de tranquilidade, De entendimento que é de filho. entendimento, sim, de tranquilidade. sim. Quando você entende isso, eu não preciso fazer nada. Tudo que eu fizer com uma paz. Agora, o contrário, quando vocês começam a narrar É que o filho, ele não precisa fazer força para ser filho. Exatamente. Porque ele é filho. E todos podemos ser filhos. Todos podemos ser Porque para o filhos. bastardo, não, né? Eu não sou. E se o outro é? Ou se o outro for legítimo, eu sou ilegítimo. Eu já estou na desvantagem. Então, veja, isso coloca os relacionamentos em risco. É. Porque, assim, veja, como a pessoa vai conseguir se relacionar, eu digo numa perspectiva bíblica correta. Eu falo olhando para o outro Sim. nessa perspectiva da Irmandade, chamando o outro de corpo. Exatamente, que Deus nos colocou muitas vezes, Deus nos aproxima, estabelece conexões para que nós possamos crescer juntos, abençoar a vida um do outro, abençoar o ministério um do outro, né, para que o reino avance, muito mais do que eu e você, mas que o reino avance, mas o bastardo perde essa perspectiva e aí acaba comprometendo os relacionamentos. A gente está falando da igreja, mas isso em todos os contextos. Então, assim, Ele alguém não consegue ver o reino, ele consegue ver só ele. exatamente, que vai ter Isso também. Eu que existo. sim, É porque ele Do giro ao redor está do- sendo Reconhecimento, controlado busca do reconhecimento. por essa ferida, né? exato. Então, ele acaba, em alguma medida, percebendo que é como porque quando a gente pensa na figura paterna, eu acho que a gente não pode se furtar a falar sobre isso, né? Tá. O pai, ele tem uma função muito importante na vida de um filho, né? Que hoje a gente percebe toda essa vibe de feminismo, É. do marxismo cultural, trabalhando para desconstruir a importância da figura masculina na vida dos filhos. Uhum. E a gente sabe que isso é algo das trevas mesmo. Porque se a gente arranca a figura paterna, o referencial paterno da vida de alguém, a identidade desse alguém se desmonta. E pessoas desmontadas emocionalmente, elas são facilmente manipuladas. Não é? Porque elas vão estar querendo reconhecimento e se eu der qualquer bala para elas, está tudo certo. Né? Então, assim, quando a gente olha para o pai, quem é o pai? O pai é aquele que provê, aquele que dá destino e aquele que afirma a identidade dessa criança. São três coisas fundamentais na vida de alguém. A provisão é esse sentido de que eu tenho um chão sobre o qual eu vou pisar e esse chão é seguro. Eu tenho alguém que olha por mim. Eu não preciso me preocupar com as minhas necessidades. Tem alguém que está pensando nisso, né? Esse pai que protege. A provisão é também proteção. Sim. Ao mesmo tempo que esse pai vai reafirmando a identidade desse filho, à medida que ele expressa amor, expressa afeto, ele reconhece os seus potenciais, as suas habilidades, ele corrige as suas dificuldades. Então, isso é reafirmar e construir identidade. E por último, ele aponta, é lá, é nessa direção. Ele confere propósito e destino. Então, o bastardo, ele carece de tudo isso. Ele não tem esse pai. Ele não tem, pelo menos, essa relação, esses proventos que o pai, aliás, pode dar para ele. Por esse motivo, ele é alguém que está perdido. Ele é alguém que vai ter que lutar por si mesmo, porque eu não tenho quem seja por mim, então eu que vou ter que correr atrás. Né? E isso gera muitos problemas na vida desse sujeito. Principalmente quando a gente olha a partir de uma perspectiva cristã, espiritual, do Deus que provê, do Deus que ama, do Deus que é pai. Sim. Como é possível se relacionar com um Deus que é pai quando eu não sei o que é ter pai? Isso é bem interessante, porque aí o próprio livro fala um pouco, né, dessa questão das pessoas que daí tem um pouco mais de dificuldade, né, que tem essa questão da paternidade, porque daí são intolerantes à questão da frustração, são aquelas pessoas que têm dificuldade nas suas relações, frágeis, são influenciados, porque não tem a questão da identidade, influenciados pelo meio, né, que é a questão da cultura. Então, de repente, é tudo isso que o senhor está falando agora, então agora o feminismo, beleza, então o homem não tem mais valor nenhum, agora a mãe, então tá bom.
vamos colocar isso absorvendo gradativamente para dentro da nossa casa, e isso vai influenciando a vida das pessoas e vai desfigurando a figura daquele que vai ser pai. E isso vai sendo transmitido para as próximas gerações. Sim. E isso é tão interessante, tão importante quando a gente fala da questão de paternidade, que se não fosse importante, Jesus seria tentado na questão de filiação. Exatamente. Se você é filho mesmo, Sim. porque foi isso que o diabo tentou colocar em Jesus, a dificuldade de entendimento, se ele era filho mesmo, questionando a identidade dele. E propósito, né? Então, se a questão da paternidade ela é tão importante para a gente entender, para nós podermos ter uma relação boa com Deus, para nós podermos ter uma relação saudável em família e dentro da família de Cristo, aí falando, que é um fortalecendo o outro, porque daí eu não vou ter necessidade de pegar o meu lugar, porque eu tô lá. Eu tô lá no meu cantinho e faço parte. E eu vou olhar para o meu irmão que está cantando, que nem o senhor falou, né? E ele está desenvolvendo aquilo com uma alegria no meu coração. Sim. Porque aquilo não é um demérito e não vem derrubar aquilo que eu sou. Pelo contrário, ele vem acrescentar a família. Exato. Né? Se a infância é o chão que a gente sempre pisa, né? Quando a gente cresce, é o chão que a gente sempre pisa. Aí você não tem mais esse pai para arrumar isso, você só tem aquele adulto que é criança e vive aquilo, essa dor, essa ferida. Como que a gente reconstrói? Como que a gente começa? É em Deus, mas como que a gente pode começar a falar dessa ajuda? Como que a gente pode começar num aconselhamento, né? Porque às vezes a gente fala, é em Deus, mas a pessoa não consegue fazer esse caminho. Ela não consegue, porque ela só pisa naquele chão mole que ela tem, porque agora você não consegue mais, né? Trazer, não consegue voltar lá naquele pai. E é muito interessante isso, eu percebo muito isso, que o Robson fala muito sobre isso. Aí você pega aquele pai hoje, e daí aquele filho, de repente, está lá cuidando desse pai. Passaram os tempos, né? E ele vai lá, começa a conversar com esse pai, e esse pai tem uma outra visão de tudo aquilo. Para ele deu o que ele tinha, ele fez tudo. Só você vê que ele está totalmente desconexo. O filho, não, mas não foi nada disso. Não foi nada disso. Não aconteceu nada disso que você está falando. E o pai falou, não, filho, não tem nada disso do que você está falando. E aquilo fica no meio. Né? É muito interessante. Como faz essa conexão? Você junta, como você ajuda, sei lá, como faz tudo isso? Isso é um desafio, né? Eu sei que isso é terapia, é oração, é muita coisa. Tem muita coisa nesse meio, já não resolve. Mas assim, existem passos. Sim. Não é que no livro de Isso em processos. Sempre vai ter processo. A gente discute sobre isso em alguns passos, né? Sim. Mas assim, antes de mexer nesses passos, Tá. a Noite pode me ajudar, mas a gente sempre fala que a cura da bastardia, lembrando que bastardia é uma identidade. Identidade Isso. é aquilo que você se constrói ao longo do tempo. Uau. Então, não existem processos mágicos. Não existe aquela palavra que eu vou dizer que vai mudar o seu mindset. Aquela uma oração. A oração forte e tal, né? Não há. E aí a gente sempre abre esse parêntese e tem esse cuidado de dizer que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Sim. Porém, coloca isso também. como a gente vai sempre olhando para a nossa experiência, para aquilo que a gente enxerga, nós percebemos que existe um processo. E a bastardia, tratar a bastardia é um processo de cura pela verdade. A cura pela verdade significa dizer que o sujeito precisa entender a sua condição, a sua identidade, a identidade que ele carrega, que ele tem, e perceber que muito daquilo que ele tem vivido, acreditado como verdade, as coisas que fundamentam toda a sua trajetória, elas são todas fake. Pensa no choque. Não é? Sei lá, eu tenho 40, 50 anos e ao longo de toda a minha vida eu me mobilizei e eu vivi assim.
acreditando que é assim, que é pelo meu esforço, que todo mundo está contra mim, enfim, todas as mentiras que o bastardo carrega como verdade. Sim. E, de repente, olhar para todo esse arcabouço teórico que está na cabeça dele e poder dizer: a gente precisa confrontar isso com a verdade das Escrituras. E daí existem alguns passos, a gente coloca no livro 4 passos. Isso. Né? E claro que dentro desses passos tem subpassos, enfim, né? Mas entender que é um processo faz toda a diferença. O primeiro deles é renúncia. Isso. Né? E essa renúncia, em primeiro lugar, é renunciar ao direito de ser vítima. Não é porque aquela ideia de que todo mundo está contra mim, ó céus, ó vida, né? Como que Deus permitiu que eu tivesse uma família tão ruim, eu nunca tive um pai, todos me olham com desprezo, enfim. E sair desse lugar é muito importante. E às vezes é complexo a gente conseguir empurrar o sujeito. Exatamente, porque isso tem ganhos. É renunciar a esse direito de ser vítima, é renunciar aos argumentos que se tem contra os outros, contra o pai. Sim. Porque de repente quando você esbarra nisso, não, mas o meu pai, o meu pai que fez isso, a minha família que não presta. Então há muitos argumentos guardados e como se eles fossem tesouros. A gente usa, né, uma metáfora de que às vezes esses argumentos eles se tornam o anel precioso, trazendo o Senhor dos Anéis. Vocês sabem o Senhor dos Anéis, né? Precioso da vida desse sujeito, porque ao mesmo tempo que dói carregar isso, mas parece que ter esses argumentos é o que fundamenta quem eu sou. E é tão automático, né, a resposta? Não se nem pensa. Pronto. Já se coloca aquilo, levanta aquilo ali já. E aí, ele tem que também renunciar ao quê? A ideia de se sentir vítima no sentido de que eu tenho que perdoar. E perdoar o pai. Eu tenho. Pronto. Eu tenho que perdoar. Não é? E aí passa para o segundo passo, que é o arrependimento. Aí sempre a pergunta é: eu vou me arrepender do quê? Né? Se foi ele que fez. Não fiz nada, eu era uma criança. Né? E aí, na realidade, é porque a gente entende que quando o bastardo ele percebe, né, ou pelo menos no imaginário dele que ele está só, ele começa a criar uma trajetória de esforço próprio. Esse esforço próprio de que, olha só o que eu conquistei, esse território, esse lugar, isso gera orgulho. O orgulho no coração. Então, o bastardo é orgulhoso. E daí ele precisa se arrepender do orgulho. Dessa trajetória que eu suei para isso, né? Mas que eu cheguei, conquistei. Até tem algo que você quer falar da música? Da música da Tamires. Sim, interessante, né? Porque esses dias, bom, acho que vocês devem conhecer, né? A música. A Tua Mesa Cura. Sim. Né? Pastora Tamires Guedes. Nós já ouvimos essa música durante muito tempo, né? Enfim, a gente já ouve, né? Mas esses dias foi uma experiência interessante, né? Porque nós íamos ministrar essa aula para o pessoal da turma de aconselhamento presencial. E a gente estava entrando nos módulos finais, que a gente ia falar sobre sanação, sobre os processos de cura, né? E aí a gente ia falar sobre bastardia. E num desses dias, né, prévios à aula, nós estávamos ouvindo essa canção, né? E assim, já ouvimos essa canção diversas vezes, né? Mas isso nunca teve esse significado. Tá. E aí nós estávamos estudando para a aula e começamos a colocar alguns louvores e essa música surgiu ali e ela surgiu com um significado diferente. Quando nós ouvimos, a partir daquele que a gente estava meditando para a aula, nós ouvimos e dissemos: essa é a canção do bastardo. E assim, aquilo foi muito impactante, porque assim, se você ouvir, né, e talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas talvez a partir da nossa conversa, se você ouvir essa música agora, talvez você vai ter uma perspectiva de que, puxa, de fato, claro, ela não teve essa intenção, até porque ela já narrou qual foi a intenção dela com a canção, mas quando nós ouvimos com essa perspectiva, nós tivemos essa percepção
né? Porque, veja, ela começa dizendo, né? Tanto que eu trabalhei, É, né? E essa é exatamente o trabalho, é a perspectiva do bastardo, né? Do esforço, né? Eu trabalhei, eu me desgastei. Isso, o tempo Exatamente, todo, eu né? entrego tudo, que né? sabe o valor. Tá? Então, assim, tudo que vai falando, a maneira, aquilo a gente foi pensando, dizendo, Senhor, Será que eu queria às vezes ser suficiente? se sente suficiente, É né? isso mesmo. E aí, então, assim, várias frases que ela vai colocando ali, né? A gente vai meditando, dizendo, Senhor, né? É o bastardo cantando, né? Ele falando, né? Mas, assim, é muito interessante porque na música ela traz a dimensão da cura, né? A tua mesa cura, né? Porque o bastardo é curado nessa reintegração. Integração, né? Esse reintegrado, né? Porque é disso que ele carece, né? Ele se sente fora, eu não pertenço à mesa familiar. Então, assim, e isso para nós foi muito significativo, a gente até levou isso para aula, compartilhamos com o pessoal. Então, assim, é uma leitura, assim, que, assim, muitas vezes traz um entendimento, né? E, assim, o quanto isso é maravilhoso, né? Ou seja, em Deus existe possibilidade de cura, de restauração, e isso é precioso, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas, olhar para todas essas coisas e ter a sensação de que, Senhor, está tudo perdido, né? Assim, não tenho o que fazer, eu sou bastardo, e daí? O meu pai já morreu, ou meu pai não entende, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trilhar esses passos, né? Mas em Deus é possível a gente trilhar a renúncia, o arrependimento e seguir para os próximos, né? Para aceitação e apropriação, né? E o bonito dessa relação com Deus é que o que ele sempre abriu a porta para nós é da filiação. É de nos tornarmos filhos, né? Verdadeiros filhos de Deus. Porque as pessoas que não são filhos de Deus, eles vão se relacionar com Deus, com o divino, né? Mas não, nós somos os filhos de Deus. E daí nós vamos aprender a nos relacionar com esse Pai, quebrando essas leituras equivocadas, né? Que às vezes o senhor mesmo falou, né? Construir o fake, né? Daquilo que eu entendi que eu era e que eu não sou e que na verdade não tem nada a ver, porque eu sou filho, né? E também aprendendo a ter essa relação de filho mesmo, né? Reconhecendo, então, me arrependendo verdadeiramente, porque arrependimento é aquilo que a gente estava conversando, é atitude, não é só uma constrição, né? Mas é verdadeiramente você entender, largar e mudar a direção, né? E é entender que só quando a gente opera todos esses, assim, esses passos, eles têm uma progressão, né? Então, quando você sai da renúncia, você vai falar? Pode seguir. Quando você passa pela renúncia, depois pelo arrependimento, é exatamente essa trajetória que vai nos encaminhar para a próxima etapa, que é, por exemplo, quando passamos por essas duas, aí podemos dar o próximo passo de irmos para a aceitação. Aceitarmos a paternidade de Deus, porque veja, se o nosso coração está cheio de orgulho, se o nosso coração está cheio de raiva, se não renunciamos aos nossos argumentos, não existe espaço para eu receber, para eu aceitar essa paternidade divina que já está disponível para nós em Cristo. Então eu não consigo aceitar. Então, quando eu trilho esse caminho de renunciar, me arrepender com entendimento, eu vou poder aceitar a paternidade de Deus. E aí, quando eu aceito a paternidade de Deus, eu posso trilhar para a apropriação, que é exatamente esse processo de reconstrução dessa identidade, né? O meu esposo falava sobre a bastardia enquanto uma identidade que você construiu ao longo da vida. Então, agora você vai precisar se apropriar da identidade de filho, ou seja, você vai ter que abandonar essa identidade anterior, ou seja, permitir que ela seja desconstruída para reconstruir uma identidade de filho legítimo, de filho amado, né? E assim, isso vai ser um trabalho da vida. Por quê? Porque é um processo que você viveu muitas vezes uma vida inteira, né? Enquanto bastardo, sem entendimento, e você agora vai ter que se posicionar a partir de todo o entendimento que você teve em Deus e na sua palavra. É interessante, só lembrei de uma coisa que você levantou, porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo essa terceira parte como um mantra. Eu sou filho amado, repitam, falem,
E você pega uma pessoa, você não vê, repita isso, decore, fale, e ela fala. Mas você vê que na atitude ela volta. Ela volta. Por isso que então eu entendi, eu comecei a pensar Sim. em situações que até mesmo a gente fala para a pessoa, mas olha aqui, a palavra diz isso, que você é filho, diga isso, cante isso, pense nisso, diga de manhã, põe no peito, respire fundo. Mas é por isso que É o processo. e Mas até você tem no que livro a descobrir gente deixa claro isso, né? Nenhum passo pode ser dado sem que o outro anterior esteja escrito. Então, se a gente queima as duas etapas anteriores, não há entendimento, vai ser só um mantra mesmo. Vai, acorda de manhã às 4, está vendo um monte de coisa coach nisso, em tudo isso, livros, textos e coisas no Instagram e tal, com mensagens assim, não, você acorda às 4, você faz isso, você respira fundo e você repete, crendo, porque daí você atrai aquilo. Gente, não, tem que ter... Agora, tudo isso que eu acho também, que eu entendo, né? Lógico, é um sofrimento e, lógico, pode se tornar só um mantra, mas é sempre assim, pelo menos olhando agora numa perspectiva de fora, né? Eu enxergo que é uma oportunidade que a pessoa está tendo de reconhecimento e de entendimento, né? Como se fosse abrir os olhos. Né? O próprio livro fala da questão de como se fosse mesmo o caminho de Emaús ali. Né? O cara conseguir enxergar, poxa, eu estou andando nessa condição, mas eu sou filho, olha o esforço que eu estou fazendo, e eu entendo que por ser um processo, existem esses momentos que você tem essa volta, que dá a vontade de retornar aqueles. E é um esforço de se manter entendendo e reconhecendo nesses insights, vou colocar dessa forma, talvez abrindo a mente, nossa, eu tô andando de novo ali, tô me esforçando de novo para um negócio que eu não precisava me esforçar. Os dois primeiros passos, a renúncia e o arrependimento, nós entendemos que são passos pontuais. No sentido de que, olha só, eu entendo hoje, porque a gente sempre... por isso que é a cura pela verdade. Eu preciso compreender hoje, a gente tem uma vibe muito grande de que deixa que eu oro por ti, né? Não precisa, eu oro por ti e já vai resolver. Enquanto tem questões que a pessoa precisa compreender. A psicogenealogia trabalha com essa perspectiva. Nada pode ser curado, nada pode ser tratado se não houver entendimento, consciência, né? Luz sobre as trevas do meu entendimento. Então, a partir desse momento que a pessoa tem essa compreensão, ela pode interagir em renúncia. Olha só, eu entendi, eu posso renunciar e posso me arrepender. Mas os dois passos seguintes, eles são passos que ela vai dar ao longo da sua história. Eles são construídos. Aceitação de entender, olha só, eu tenho um pai, como você falou, né, sobre o fosso e tal, entre o pai e o filho. E a gente sempre diz, é possível que, embora o seu pai esteja vivo, ele nunca vai reconhecer isso. Sim. E é por isso que existe um pai perfeito. O Senhor, ele é responsável por suprir tudo aquilo que meu pai nunca vai poder. Ainda que ele seja capaz de reconhecer, ainda que ele se converta, ele não é um pai perfeito. Isso. Então, essa paternidade plena, que é capaz de suprir minhas questões, tratar as minhas carências, nós só conseguimos, só achamos em Deus. Essa é a aceitação, né? O que a Luiz estava falando. É esse momento que você percebe que eu tenho um pai capaz de me alcançar, capaz de tratar as minhas... que me vê. Eu sou visível para esse pai. Então, eu preciso aceitar. Isso parece meio maluco, aceitar. É verdade, o bastardo não consegue aceitar amor. Ele não consegue se permitir ser amado, ser acolhido, ser abraçado, porque ele está sempre espanando. Não é? Até porque é o que ele sempre espera, ser rejeitado, porque tem a ver com a sua trajetória. Então, aceitar precisa passar pelo passo de vencer o orgulho antes. Sim. É estar vulnerável o suficiente para permitir que Deus acesse esse coração. Porque no primeiro momento, lá na infância, na história dele, ele era vulnerável e ele percebeu que essa vulnerabilidade gerou a ferida. Então, eu não quero mais ser vulnerável. Não posso ser. E o processo de renúncia e de arrependimento é dizer, volte a ser.
Mas você vai ser vulnerável diante da pessoa certa, de Deus, Sim. que não vai te machucar, que não vai te destruir, que não vai te rejeitar. Ele vai expressar o amor que você precisa, entende? São duas coisas completamente diferentes, né? Um mostra canseira e o outro mostra uma tranquilidade. Sim. Então, talvez é isso que a gente vê tantas pessoas cansadas, esgotadas, porque por causa desse esforço, pela essa busca de algo que já existe, depois buscar uma coisa que já tem. Sim. Você está buscando o lugar errado, fazendo do jeito errado, porque não tem o que fazer. E é interessante que nessa canção ela fala isso, de toda uma canseira e de repente numa mesa. Né? E na história dela mesmo, né? Ela fala disso, que ela vai para uma casa e ali ela senta numa mesa. E ela engravida, né? Ela casa, ela tem família, né? Veja como tudo Isso se é uma resolve. construção de uma aceitação, de uma paternidade, de um reconhecimento de um lugar, né, de um pertencimento. E eu acho que hoje essa figura da mesa, a metáfora da mesa tem sido muito usada no meio cristão, né? A Tamires, né? Ela fala muito a esse respeito, tem outras pessoas falando, e a gente não podia se furtar a falar disso. Até no livro a gente fala sobre Davi, né? Sim. Que quando Samuel vai até a casa de Jessé, ele diz, ó, a gente não vai comer até que Venha. Isso. Então, e quando a gente para pensar de maneira detida nesse episódio, você pensa, a visita do profeta era uma visita muito importante para uma família, para uma linhagem. E esse profeta está vindo comer na minha casa. Então, Davi foi esquecido. Mas foi esquecido? Ou ele foi negligenciado? Não, deixa ele lá. Deixa ele lá mesmo. E aí, de repente, o profeta quebra todo o protocolo e diz: tem alguém ainda mais? Tem um que está lá. Ou seja, olha só o tratamento de Deus na vida do bastardo Davi, não é? Traga Jessé, o pai teve que reconhecer que esse filho existe. Aí ele vai sentar à mesa, né? O lugar de restituição de lugar. Ele ocupa esse lugar à mesa entre os irmãos. Esse é um processo de apropriação. À medida que a nossa identidade ela vai sendo desconstruída, a identidade do bastardo, e não é o que se desconstrói para construir, é junto esse processo. Sim. É com os irmãos, não é? É nessa relação, é no olho, é nos diálogos, na oração, enfim, é apropriação, está à mesa. Sim. Não é? E foi o que Deus fez. Ali, Davi foi reconhecido entre os irmãos. Então, ele conseguiu o lugar à mesa. E não foi pelos seus esforços, foi Deus que disse: eu vou tirá-lo dali, de trás das malhadas, e colocá-lo sentado à mesa. É o que Deus faz. Né? E você vai vendo em todos os textos como isso foi gerando uma aceitação de filiação, como isso foi gerando uma identidade nova para ele, como ele foi se postando de uma forma diferente, né? Crescendo, entendendo quem ele era, o propósito de vida, até mesmo quando estava sendo perseguido por Saul, que também era uma figura, a princípio, até paterna para ele, né? A autoridade, era o rei, né? E quando ele vai para a caverna de Adulão, eu acho interessante, porque ela fala que ele estava com 400 pessoas amarguradas. É quase como o Jefté lá em Tobi, se você for olhar. Mas aquelas pessoas se tornaram depois os valentes. E que também é uma pessoa posicionada, né? É uma pessoa posicionada. A diferença é essa, né? Eles tinham o potencial de se tornar um bando. Porque aqueles homens, e isso é interessante, até outro dia a gente ministrou sobre isso, sobre a caverna de Adulão, né? Aqueles homens, eles eram homens que muitos deles não tinham temor de Deus, você vai enxergar isso, não entendiam os princípios, eram homens amargurados, endividados, perseguidos pela sociedade. Então, assim, se eles tivessem um líder de coração, fosse semelhante ao deles, não tratado, acabava. Acabava. Mas o que fez a diferença? Davi agora era filho. Ele não era mais bastardo. Ele tinha saído de uma mesa para esse lugar, né? Então, ele foi em Deus capaz de forjar aqueles homens que se tornou o exército da guarda pessoal de Davi, os maiores matadores de gigantes de toda a história. Né? Então, teve a ver com o processo que Deus fez
antes no coração de Davi, na sua trajetória. E aí a Entende? gente vê o quanto a questão da bastardia, ela pode comprometer o propósito, né? Ah, O coração não tratado pode comprometer o propósito. O inverso pode ser verdadeiro. Aquilo que Deus projetou para nós, né? É verdade. Importante, né? Se a gente parar para pensar, né? Quando faz esse paralelo aí, né? Entre o que aconteceu com Jefté e o que aconteceu com Davi na caverna de Adulão, a gente vê de fato, né? Pessoas que se posicionaram diferentes, pessoas que passaram por processos diferentes e tiveram resultados completamente diferentes, inclusive não só sobre as suas vidas, mas influenciando a vida de outros, né? E na sua própria caminhada pessoal, né? Quantas vezes o bastardo se perde em todas essas lutas interiores, né, e exteriores, eu diria, acaba se perdendo completamente do propósito de Deus, né? Porque tá em todas essas disputas, em todos esses dilemas, né, do seu coração e acaba se perdendo do propósito, Sim. né? E assim, gente, o quanto isso é perigoso, né? As pessoas hoje se falam tanto de propósito, né? Mas o quanto feridas não tratadas podem nos levar completamente para longe daquilo que Deus projetou para nós. Daí a gente tem que fazer aquele seminário. Das feridas, vai ter, hein, gente? Fica esperto. Marcado. Então, 28 e 29. já estamos divulgando, tá bom? É uma oportunidade. Inclusive, só aproveitando a divulgação, uma das feridas que a gente vai tratar é a bastardia. Tá vendo, hein? Fica esperto aí. gente. E eu queria dar uma oportunidade para vocês falarem também, pastores, agora eu acho que talvez a gente até sintetizando isso, que o livro também dá uma pincelada a respeito disso, da importância de nós, agora olhando na perspectiva de pais, no sermos abençoadores dos filhos, sabe? Eu acho que essa ótica ela é importante, porque a gente pode, né, gerar a cultura da bênção, sabe? Né, o livro fala um pouco a respeito. O que o senhor pode falar um pouco para essas pessoas que são pais e que têm essa oportunidade ainda de abençoar os filhos, né? Quando a gente pensa sobre essa cultura da bênção, não é? Ela sempre foi, na Bíblia, algo muito presente. Os pais entendiam essa necessidade de abençoar os seus filhos, porque isso fazia parte de uma cultura, de uma compreensão. E não somente espiritual, mas fazia parte do dia a dia daquelas pessoas, a compreensão de que aquilo que eu falo, aquilo que eu ministro sobre os meus filhos, gera destino, né? Mas isso acabou se perdendo ao longo do tempo, não é? Eu acho que no mundo ocidental, e com o passar dos anos, a gente perdeu essa compreensão do papel fundamental da palavra dos pais sobre a vida dos filhos, do quanto isso edita o coração dos filhos, formata os seus corações, né? Então, pensando a partir dessa lógica, é fundamental que os pais possam ministrar destino aos seus filhos. Não é? Até no livro a gente fala daquilo que aconteceu com Jacó. Exato. Né? Quando ele Isaac ministra destino sobre Jacó, ministra destino sobre Esaú, é algo muito poderoso aquilo que ele fez. E cada palavra que ele disse se operacionalizou. Mas porque ele já tinha recebido do pai dele, e isso acaba se perpetuando. Jacó, lá em Gênesis 49:50, ele senta com seus filhos e também ministra destino sobre a vida deles. Ou seja, foi algo que se processou, algo que se repetiu e que nós perdemos isso. Os pais entenderem que suas palavras, elas têm um peso diferente. E emocional e espiritual. Aquilo que falamos marca, se tornam inscrições no coração, registros importantes na vida dos filhos. Eu acho que é importante também quando a gente fala a respeito da questão da bênção, né? E quando o senhor coloca essa situação de Jacó e de Abraão sobre Isaac sobre Jacó e Jacó sobre os 12, né? Ela é fundamental e importante, você vê como a coisa acontece, mas a gente esquece também que existe uma cultura, muitas vezes, de que a gente esquece que é quando a gente fala com os filhos, a gente, de certa forma, está jogando maldição sobre eles no sentido do desaprovar, no sentido de falar, você não consegue fazer Mas, sabe, essas colocações que às vezes, assim, se você for perguntar pro pai, o pai nunca que ele tá amaldiçoando um filho, mas
o que chega no ouvido daquela criança é que ela não consegue. Ah, você é assim mesmo. Ah, você não pode. O avô era assim. Seu avô era desse jeito, por isso que você está fazendo dessa forma. Isso, muitas vezes, a cultura ocidental, ela tem essa característica de, além de perder a bênção, que é a cultura do abençoar, tem essa cultura do jogar ali essas palavras que vão gerando esse sentimento de inadequação, de falta de... A gente sempre conversou uma coisa assim durante a criação dos filhos, que a gente foi percebendo que, na verdade, se você não atrapalhar, você ajuda muito, porque eles vêm já com um desenho, um destino. E a gente viu isso, mesmo pai, mesma mãe, mas como as qualidades, o comportamento, o retorno deles vai sinalizando, e você orando e buscando de Deus, e Deus vai te sinalizando. Olha, este filho é para cá, essa flecha é para cá. Então, a gente foi percebendo, assim, por exemplo, o nosso primeiro filho, você dava um ferro para ele, ele desmontava e fazia virar um liquidificador. Não, mas é tipo assim, você entendeu? Era o dele. Não ensinou aquilo. Então, você vai percebendo que vem do céu já. Né? A gente estava falando, né, do filho de vocês, observador, explorador. Eu lembro aquele dia eu pintando, né, ele ia olhando, quanto que uma criança olha ao redor. Daí ele mirava e ele ia naquela direção. Então é tão interessante, porque tem criança que nem aquilo não importa. Passa direto, corre direto. Como cada um tem. Então, assim, a gente foi percebendo isso. Esse aqui o Senhor está apontando. Vamos ajudar nisso? Então, quando eu queria desistir, não, você não vai desistir disso, porque a gente percebia que aquilo, que a nossa atitude, não era de, né, de desmontar aquilo ou fazer todo mundo virar igual, não. Nós, como pais, percebemos o que naquela geração ele vai ser usado desta forma. E nós temos que colaborar e entregar e ajudar, dar né, tudo que ele precisa para desenvolver aquilo que o Senhor tem para E ele. o bonito é quando você chega e começa a falar, né, com eles, né? Tipo, filho, Deus já deixou tudo aí dentro de você, como ele te ama, como o Senhor te planejou. Olha, filho, o Senhor está do teu lado. E você vai falando essas palavras e levando, na verdade, ele para o nosso pai, apresentando, né? Aquele que é nosso filho natural, para aquele que é o nosso pai, né? Como vai gerando o relacionamento com Deus, e esse processo deles gerarem relacionamento com Deus é a coisa mais linda do mundo, porque você vai vendo eles amadurecendo e eles começando a conversar. E daí eles começando a trazer, pai, sabe o que Deus tem tocado no meu coração? Vocês vão chegar nessa fase quando ele estiver maiorzinho, falando isso para vocês, porque é muito, sabe, interessante. Porque realmente, nós como pais, a gente sabe que nossas mãos são curtas, né? Eu tenho um filho que está lá em Fernandópolis e um filho que está lá em Joinville. Eu queria que minha mão tivesse nos dois lugares, né? Mas ela não está. Agora, o meu pai está. Sim. Né? Aquele que cuida, aquele que zela, que não dorme, que criou, que gerou, que amou. Você estava falando porque você já está falando do próximo livro. Que com o próximo livro, sério. Sim, é sobre isso que a gente fala em mandado familiar. A gente, nós vamos discutir ainda, vou até pôr aqui assim, eu vou falar assim, ó, nós vamos ainda conversar sobre os mandatos familiares, viu? Porque assim, o nosso papel é exatamente esse, é discernir em Deus. O que Deus está querendo para o fulaninho, não é? E poder direcioná-lo
nesse objetivo, nesse propósito. A partir do momento que a gente não discerne em Deus, aí entra outro problema, que aí é a cena dos próximos capítulos. Então, na sua mão. E junto, eu percebo que cada filho, os nossos que são 5, 6 anos de diferença, ele também traz com o dom e o propósito, ele traz uma denúncia daquela geração. Ah, sim. E daí, se você também quiser fazer com que seja igual, não dá. Tanto que o podcast que eu fiz conversando com a Giovana foi isso. Foi quando foi a nossa falha com ela foi nisso. Nós não, primeiro um menino, depois uma menina, e nós não entendemos isso. Que o que a gente. Ela narra isso no podcast, que a gente achava. Ela falou: vocês não me entendiam, vocês não me ouviam, vocês queriam me. Não, 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 não é assim, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque exige uma escuta do pai e da mãe. Aquele filho está denunciando algo na família e na geração. Ah, sim. É muito lindo isso. Se você entender com arrependimento. E essa sensibilidade vai fazer toda a diferença, porque nós vamos ouvir, você falou de escuta, né? E eu acredito que é uma escuta dupla, né? Eu digo, nós precisamos ouvir o nosso filho, né? Mas nós também precisamos ouvir a Deus, né? Porque eu digo, aquilo que ele está fazendo, né? Aquilo que ele está falando, eu digo, nós precisamos discernir em Deus, né? Inclusive porque quando nós olhamos para o filho, nós começamos a perceber algumas coisas. Eu digo, se nós temos esse entendimento em Deus e a sensibilidade, né, para ouvir o que o nosso filho está comunicando, né? Sim. E também ouvir aquilo que Deus está comunicando a respeito do destino que Deus preparou para ele, né? Eu digo, nós vamos alinhar as coisas, né? A gente vai discernir em Deus, né? O meu filho nasceu para isso, para esse Uma propósito. flecha. E aí a gente vai fazer isso que você falou, a gente vai potencializar, a gente vai impulsionar, ajudá-lo a ir na direção que Deus preparou para ele. Isso é muito precioso, né? Então, ter essa sensibilidade como pais é muito importante. Claro, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre mandato familiar, mas o fato é que se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos acabar impulsionando nossos filhos na direção que o nosso coração deseja, que a nossa família deseja, aí é uma outra questão. Então, a nossa sensibilidade precisa ser perceber o nosso filho, perceber o que Deus está propondo, né? Porque assim, você falou, né? Cada um é diferente. E realmente, os dons e talentos que cada um apresenta tem tudo a ver com aquilo que Deus preparou para cada um, né? Por isso que cada um é diferente, né? E isso é muito especial, né? Se você fala isso, me vem a imagem assim de uma árvore quando faz poda. Eu gosto muito de planta, então eu tive que aprender que às vezes para eu tirar um galho do manjericão é diferente de eu tirar um galho lá do meu tomate, porque no manjericão, quando eu arranco aqui, daqui ele brota um ramo. Então, às vezes eu via que o meu pé de manjericão estava assim, e a folha estava fraca. E eu queria que as folhas eram grandes. Até que eu fui entender que o meu problema era onde eu beliscava, onde eu quebrava, onde eu arrancava. Então, eu precisava fazer lá embaixo. Eu me lembro de uma árvore que eu plantei, o jardineiro disse para mim: Ih, dona Elisa, essa aí não tem mais jeito, não. A senhora não educou lá no pé. A senhora tinha que ter botado a varetinha lá, a senhora não quis, agora ela vai ficar assim. Aquilo falou tanto comigo, né? O segundo livro que eu já comecei a escrever lá, que eu tenho que ilustrar o primeiro, mas era sobre o dia que a Moreira falou comigo. Porque é assim, a criação, né, do Criador, ele nos ensina. E quando você falava isso, eu pensei nisso, do filho, a forma que a gente conduz, a hora da poda, todo esse processo faz parte de um crescimento. E é a coisa mais linda quando você entende, porque daí você está mais velho e você desfruta da companhia deles. E daí é um adulto que é um amigo, que é um parceiro, que deu o coração dos pais aos filhos, essa conversão, né? Porque daí você vê, e daí às vezes a gente fala assim, nossa, eles são tão legais, eles viraram gente boa, eles são interessantes, eles são uma pessoa legal, eles viraram uma pessoa legal. Por quê? Porque você consegue ver
esse fluir da naturalidade, dessa identidade saudável que você fala assim, uau, Deus, que plano legal que você teve, que ideia legal que você teve de mandar esse filho nesse momento, né? Quando a gente viu o nosso filho montando esse lugar, né? A gente falou assim, nossa, Deus, que ideia legal, porque o Senhor sabia que nós precisávamos e queríamos ter um ambiente, e o Senhor mandou um filho que fez isso. Que legal, e é legal quando a gente conversa com ele, eu acho isso tão lindo, né? Porque Deus é esse Deus que cura, que sara e que ensina, né? E o bonito é que isso é a família, né? Isso é a família que vai agregando, que ele vai suportando, auxiliando, e as nossas deficiências e a bênção que superabunda ali, que joga aqui na minha carência, e aquilo que superabunda aqui a gente joga na carência lá, e Deus vai fazendo com que a família vá crescendo e vai se estruturando nele, né? E nada mais interessante que hoje, nesse mês aqui, é o mês dos pais, nós estamos falando a respeito de bastardia, paternidade e tudo mais. Eu queria que os pastores dessem uma mensagem aí final, falando as considerações finais deles. E a gente está muito feliz que vocês estão aqui de novo, viu? Nossa, é muito gostoso conversar com vocês. E se Deus quiser, nós vamos marcar ainda para a gente conversar sobre o próximo livro. Já estamos divulgando, a gente saiu, olha. Você quer começar? Eu acredito que, assim, a paternidade é um grande presente que nós temos em Deus, né? Principalmente olhando para tudo isso que a gente conversou aqui, entendendo que todos nós, como pais, né, por mais que a gente se esmere, por mais que a gente busque, ainda assim teremos falhas, né? Mas saber que nós podemos, né, com discernimento, com sensibilidade, com conhecimento de Deus, nós podemos nos aprimorar como pais e podemos apontar, né, o pai perfeito para os nossos filhos, né? De modo que um dia os nossos filhos, né? Uma coisa que nos impressiona muito na Bíblia, né? Nessa história, por exemplo, da família de Abraão, é que a gente vai vendo o Deus de Abraão se tornar o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de José. E assim, nem sempre, né? Isaac teve Deus, o Deus do seu pai, como seu Deus. Mas eu acredito que essa é uma lição para nós, né? Os nossos filhos nascem e eles não conhecem a Deus, mas nós conhecemos, né? Então, de repente, os nossos filhos são crianças e eles olham, é esse Deus aí, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, né? Esse Deus que meus pais falam. Mas na caminhada, né, que nós vamos trilhando com eles, nós vamos podendo em Deus apresentar esse pai para eles, nos aperfeiçoar e na caminhada o nosso Deus se tornar o Deus dos nossos filhos, né? Eu acredito que esse é um grande presente, porque nele a gente vai poder encontrar essa cura, essa restauração, tanto do nosso coração, né, também como do coração dos nossos filhos, para que a gente não esteja simplesmente repetindo velhos ciclos, mas para que a gente possa caminhar em novidade de vida, no movimento de cura, de restauração, para deixar um legado de bênção para as próximas gerações. Então, eu acredito que assim a mensagem é essa, né? A paternidade de Deus é um grande presente e é uma bênção poder ter um pai terreno, né? Que apesar das suas dificuldades nos aponte para Deus, né? E que o Senhor nos dê graça para que sejamos pais segundo o coração de Deus e que a gente possa construir aí, né? Um ambiente, né? Abençoador, um ambiente de paternidade, de graça, de sabedoria de Deus, porque é só nele que isso é possível, né? Eu preciso falar uma coisa. Assim, eu complementando, é só abençoem seus filhos, né? Amém. Pais, exerçam essa função, tomem para si essa incumbência de abençoar os seus filhos, de ministrar sobre eles a palavra de Deus, de poder liberar sobre eles as promessas de Deus. Busquem esse discernimento. Eu quero, Senhor, eu tenho 3, 4, 5, 10 filhos, um só. Me ajude a discernir o que está no teu coração, o que o Senhor já reservou para fulaninho, para fulaninha. Compartilha comigo e me ajude a liberar sobre eles. Isso. Nós, pais, precisamos ser intencionais nisso. Resgatar essa intencionalidade, dizer, é meu papel, então eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso fazer daquilo que eu acho, senão eu vou acabar criando um mandato familiar, né? Eu preciso fazer daquilo que eu recebi
de Deus, daquilo que eu discerni em Deus para entregar para que essa próxima geração cumpra. Então, abençoem seus filhos, ministrem, sejam intencionais em derramar sobre eles palavras de bênção, e você vai perceber o quanto isso vai fazer diferença na história deles. Que legal. Meus queridos, e com isso nós encerramos mais esse episódio do Pleroma, agradecendo vocês que ficaram até aqui. Se Deus quiser, nós vamos ter outros episódios.